Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. É um prazer estar aqui com todos vocês, mais uma vez. E agora nós vamos falar de mistérios antigos, mistérios bíblicos. Vamos tentar entender e tentar decifrar todas essas questões do passado. Porque sempre onde há fumaça, há fogo, né? Não é mole não, né? Não é mole não. Vamos entender a história de Abraão e seu sobrinho Ló, né? Ló. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre um texto da Bíblia que está no livro da... Vamos ver se vocês são bons aí. Livro da... Vamos, pastor. Temos um pastor aqui, esse pastor crente, nós ganhamos 100 pontos no céu, depois que nós convertemos ele ao lalaísmo. O livro da Gênesis, gente. Tá? Todas essas coisas mais antigas, né, está no livro de Gênesis, ok? Acho que capítulo 18, 19, um negócio assim. 18 a 19 e tal. Então, a história conta, né? Está o texto que está na Bíblia lá, né? Se vocês não leram, é um trecho muito curto também, não é muito longo não, que vai falar sobre a destruição de duas cidades, né, antigas, uma destruição total, né, e duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, ok? Muito bem. Até hoje vocês ouvem, quando vocês ouvem a palavra sodomia, né? Você já pensa em putaria, né? Aquela coisa toda. Né? Porque essas cidades antigas, segundo as próprias histórias e lendas, eram cidades extremamente, vamos assim dizer, qualquer palavra que eu vou usar? Não é um termo mais... Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro o termo, né? Prostituição, toda uma coisa, assim, uma depravação que não tinha tamanho, né? E sexo era uma coisa totalmente liberada, totalmente, né? Nessas cidades existia muita iniquidade, muita desonra, um caótico mesmo, né? Então, em termos de lenda. Aí, o que acontece? Diz que quando Abraão tem uma conversa com Deus, né? O Abraão vai trocar umas ideias lá com o chefe do comando. Né? E Deus fala para ele, olha, estou descontente com aquelas duas cidades lá, vou destruir aquelas duas cidades lá. Abraão fala, não, por favor, Senhor, não faça isso, tente perdoar os seres humanos. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou mandar uns anjos lá, uns emissários de Deus, se ele encontrar mais do que 10 pessoas justas, eu não destruo a cidade. E os anjos foram, né? Pesquisaram e não acharam 10 pessoas justas. Só acharam, na verdade, menos de 10 pessoas justas e eles foram, né, vamos assim dizer, hospedados na casa de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ok? Sobrinho de Abraão. E era considerado um dos únicos de sua família de justos ali. Né? Então, os anjos, quando o povo, presta atenção da cidade, soube que os anjos estavam hospedados ali, né? Cercaram toda a casa e queriam, entre aspas, sodomizar os anjos. Olha só, eles queriam fazer sexo com os anjos. Porque os anjos deviam ser bonitos pra caramba, né? Se fossem umas anjas, então até eu pegava. Aquelas anjas bonitas, lindas, maravilhosas, cheirosas, né? Entendeu? Devia ser muito bonito. E eles queriam porque queriam, e aquela coisa, na marra, aquela coisa brutal. E dizem que os anjos, com uma arma estranha, o que fez com alguns daquelas pessoas que estavam tentando invadir a casa? Transformou-os em
em sal também. Devia ter uma arma terrível na mão desses caras. Tipo estátuas de sal. Entre aspas, essa ideia de sal, né? Mas é claro que isso está meio errado, né? Se eu dou um tiro, você vira sal. Né? É legal pra caramba, né? Devia ser uma outra arma esquisita que quando pegava no cara devia desintegrar o cara inteiro. Virou sal. Torrou, desgraçado, né? Vai saber, né? Uma alma de pulso de energia, alguma coisa que destroçava o cara por dentro, mudava até a configuração nuclear do cara. Podia ter uma arma de pulso, né, muito avançada que transformava todos os átomos do cara e transmutava em outros materiais. Sabe? Podia até transformar mesmo em muito de sódio, transformar o cara, fazer uma transmutação atômica. Certo? Né? A gente não sabe direito como é que é a coisa, mas tudo bem, até aí tudo bem. Até aí vamos fazer essas especulações, você tem que entender a história que está por trás. Então, aí Deus avisou os anjos que retirassem a família de Ló da cidade. Né? A cidade ela ficava num vale, segundo a própria lenda, e tinha as montanhas dos lados laterais. Então, pediu que a família de Ló subisse e fugisse pelas montanhas, né? E que Deus iria mandar um castigo e iria destruir essas duas cidades nefastas. E então Deus mandou uma chuva de fogo e enxofre e desintegrou a cidade totalmente. E os anjos tinham pedido à família de Ló que subisse e não, hipótese alguma, olhasse para trás. Não olhasse. A mulher de Ló, como toda mulher é muito curiosa, tudo aquilo que você fala para ela não fazer, ela vai fazer. Certo? Conta a lenda, estou falando lenda, né? Entre aspas. Diz que virou para trás, pum! Virou uma estátua de sal. Mas que raio de arma é essa? Que só de olhar, né? Vira o sal. O que tem a ver os olhos? Poderia pegar pelas costas também, não precisa nem olhar, né? Bom, mas aí vamos ter umas lendas, vamos ter que discutir esses conceitos bíblicos, né? O que tem a ver se ela olhasse e visse uma puta explosão atômica? Ia ser até legal, né? Para contar a história para os netinhos. Né? Então, assim, essas duas cidades foram totalmente destruídas. E aí, a história praticamente some. Mas você sabe que no Evangelho de Mateus também tem um trecho? Lá na frente, o Evangelho de Mateus fala da destruição de Sodoma e Gomorra também. Não sabia disso? Tem dois evangelhos, tem um de Mateus e tem outro qualquer que fala também. Eu acho que deve ser Lucas. Procura aí, o pastor, você que entende da arte aí. Só para mim não falar bobagem, né? E vamos tentar entender essas questões. Por quê? Né? Deus Todo-Poderoso iria destruir aquelas duas cidades se no resto do mundo tinha mais putaria do que poderia imaginar. Que época que era essa? Vamos tentar sintonizar essa história no espaço, no tempo? Né? O judeu, o pastor, você sabe qual que é a época de Abraão? O problema é que os calendários bíblicos, os calendários já estão tudo errado, cara. Certo? Para eles o mundo começou há 7.000 anos atrás, entendeu? O calendário dele, né? O mundo começou na época do Noé. Do Noé não, do Adão e Eva lá. E se você fizer o calendário judeu, tem. Não chegou a 7.000 anos, está 6.700 lá para alguma coisa, sabia? O calendário judaico. Então não dá para confiar nesses calendários, na medição de tempo que eles tinham antigamente. Mateus 11, versículo 23. O Ezequiel, então, é o profeta final do Velho Testamento.
Inclusive, quando nós vamos falar sobre a Bíblia e os discos voadores, nós vamos falar bastante de Ezequiel também. Ezequiel viu a roda. Que roda que Ezequiel viu, né? Tem muita coisa interessante para a gente estudar aí nessa questão. Bom, então, segundo o calendário bíblico, vê para mim aí o Abraão, né? Uns falam em 3.100 e 3.700 de alguma coisa antes de Cristo, sabe? Essa questão de Sodoma e Gomorra. Né? Mas essas datas não dá para confiar, ok? Elas não são confiáveis, porque as datações das pessoas lá eram complicadas. Né? Cada um tinha um calendário diferente do outro. Né? Lá naquela época os homens viviam 800 anos, 700 anos. Uhum. Uhum. Viveu de 1812 a.C. até 1637 a.C. Uhum. Então veja bem, 1812 a C está a 175 anos. Que coisa, não. Vá viver assim na puta que parou, né? Tem erros. Né? A gente não pode acreditar piamente nisso. Né? Muito bem. Então, esse é o Abraão. Esse não foi o cara que quase matou o filho dele? Uhum. Ele com 75 anos foi contatado. Contactado. Foi contatado e foi para Canaã. Né? Tem essas coisas. O Abraão começa sua vida religiosa. Velho pra caramba, não? Hã? Aqui, vai saber como é que eles marcavam os anos naquela época, né? Tudo bem, vamos tentar até suplantar um pouco essas coisas, porque nós estamos interessados no... Né? Vocês conhecem o patriarca? O Abraão foi um dos grandes patriarcas do povo judaico, né? Que depois da... Ele que fazia, quase fez o sacrifício do filho dele lá, né? Quase matou o filho dele lá no sacrifício, oferece a Deus, Isaac. Né? Bom, então, essa história que nós acabamos de contar é uma história bíblica, tá? Destruição, né, por explosões, tá? Onde seria, onde estariam geograficamente essas cidades? Se fossem cidades, preste minha atenção, se fossem cidades dos hebreus, teria que estar aonde? Israel, certo? Teria que estar em Israel. O Ju, faz um favor para mim, mostre um mapa que eu coloquei para vocês, que eu quero que vocês estudem comigo, crianças. Muito bem, eu tenho um mapa aí do Estado de Israel atual, tá? Nós temos uma coisa muito importante, deixa eu desenhar aqui na lousa. Além de vocês acompanharem, não tira o mapa não, deixa o mapa aí, tá? Que está no cantinho, não vai atrapalhar. Isso, deixa ele aí, deixa ele aí. Eu vou escrever mais para a direita, fique tranquilo. Então, veja bem, nós temos, lá no norte de Israel, fronteira com a Jordânia, nós temos um rio famoso, que desce assim, tá? E ele vai desaguar como se fosse um lago gigante, bem gigante, tá? Que depois tem uma perninha aqui, tem uma saidinha, depois tem outro laguinho menor aqui assim. Tá? Esse é o Mar Morto. Então, Mar Morto. O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto, e o Mar Morto, pode tentar, ele está no meio do deserto ali. Ele não tem nada em volta. Ou seja, ele não deságua em lugar nenhum. Agora, como que essa porra não transborda? Então, o rio está correndo, o Rio Jordão está correndo. O Rio Jordão é largo, não é um riozinho pequenininho.
Ele vai desaguando aonde que, né, Jesus foi batizado, né? Aquela coisa toda, no Rio Jordão. Você vai lá, tem o Rio Jordão até hoje, né? E ele deságua aqui. O lance é o seguinte, o índice de evaporação nessa região desértica é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é coisa de milhões de metros cúbicos por dia que ele evapora e suplanta, e o lago nunca transborda. Tá? Por causa desse processo. Senão ele teria que transbordar, correr para o mar, né? Todo rio corre para o mar, né? Mais cedo ou mais tarde. Né? Mas nesse caso, não. Por que que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Ele é chamado de Mar Morto por causa do seguinte: o índice de salinidade do mar comum, do mar normal, é de em torno de 4,6% de sal na água. O Mar Morto, né, ele tem 30% de salinidade, né, na água. A quantidade de sal é tão grande que nenhuma forma de vida se desenvolve no Mar Morto. Tá? Uma brincadeira que vocês podem fazer no Mar Morto, se jogar. Você pode jogar no Mar Morto que você não afunda. O ser humano não afunda lá, porque a densidade da água é tão grande, devido à quantidade de sal, que a relação densidade do corpo humano com a densidade da água, você flutua numa boa, assim, sabia? Sem problema. Tá? E, realmente, então, eu vou desenhar uma coisa muito interessante aqui, que é isso aqui, ó. Um corte no Mar Morto. Então, eu vou apagar isso aqui, porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Tá? E aqui vem, ele continua, vamos supor que o Mar Morto esteja aqui, nesta parte azul aqui. Tá? Ok? Muito bem. Aí você vem, o Estado de Israel vem aqui e tal, né? Aí você tem, por exemplo, o oceano aqui. O oceano pega nessa fronteira aqui. Ou seja, o Mar Morto, se a gente fizer uma tocha, está aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. Tá? E ele tem, né, mais uns 300 e poucos metros de profundidade. Não estou colocando mais ou menos, porque eu não lembro, mas em torno de 600 e tantos, quase 700 metros de profundidade, né, em relação ao nível do mar. Entendeu? A pergunta é, por que tanto sal? O que aconteceu? Por que tem a ver com estátua de sal? A mulher virou estátua de sal. Se você for hoje lá no mar, naquela região, as montanhas que estão à volta, é puro sal. É puro sal. Sal de pedra. Sal, não é sal marinho. É sal, vamos assim dizer... Hã? É, sal não, sal de rocha. Sal de rocha, né? Entendeu? Então, as cidades destruídas, né, Sodoma e Gomorra, ela fazia parte de um conjunto de cidades, segundo a lenda, de 5 cidades que existiam ali. E essas cidades ficavam exatamente onde é o Mar Morto, que não existia mar ali. Era seco. Não tinha mar. Você está entendendo? Essa região ela foi inundada. E, inclusive, os pesquisadores recentes, há uns 50 anos atrás, eles estão pesquisando, eles encontram lá no fundo árvores, muitas árvores, mas toda envolvida com sal. Vocês entenderam ou não? A quantidade de sal é tão grande que o sal começa a acumular. Ele começa a acumular e grudar nas coisas e deixar as coisas tudo como se fosse de sal. Vocês entenderam? Então tem um segredo aí, né? Que uns pesquisadores tinham 2 hipóteses para a destruição dessa cidade. 2 hipóteses. Uma hipótese era a queda de um asteroide. Como esse asteroide, por exemplo, estivesse em curso,
né, ele tivesse em curso na Terra, e vamos supor assim, os espíritos mais avançados do plano astral, sabia disso, sabia até a hora e data que isso ia se chocar com o chão, certo? E foram, então, alertar algumas pessoas, alguma coisa, para sair de ali que o bicho ia pegar, certo? Inclusive, alguns estudos astronômicos pegam o rastro desse asteroide, que eles calculam em torno de 1 quilômetro, né? Que entrou num determinado ângulo, ele foi quebrando no céu, ele foi explodindo e partes foram caindo. Inclusive tem pedaços dele até nos Alpes suíços. Até nos Alpes suíços, na Europa. E eles calculam mais ou menos a época, porque eles vão lá, você pega esse material, né, da camada de rocha, você sabe a época mais ou menos que esse impacto aconteceu. Então, eles calculam em torno de 3.000 e pouco antes de Cristo. Inclusive, tem um astrônomo árabe, um astrônomo, uma carta escrita cuneiforme dos sumérios, tipo de um astrônomo sumério que relata a queda desse asteroide, desse objeto do céu, nesta época aproximadamente, por aquela região. Isso é uma hipótese. Muito bem. A segunda hipótese é a seguinte: cientistas modernos foram estudar a volta do Mar Morto, nas bordas ali por perto, e eles encontraram um material, presta atenção, que é silício vitrificado. Silício vitrificado é um tipo de material que você só encontra em locais que foram alvos de explosões nucleares. Encontra-se lá no deserto de Los Alamos, nos Estados Unidos, onde os testes com a bomba atômica foram feitos. Você encontra em Hiroshima e Nagasaki, porque quando uma bomba nuclear explode, a temperatura é de milhões de graus centígrados. E essa temperatura tão alta funde o silício a ponto de deixá-lo com essa característica vítrea. Tá? Parece um vidro derretido, tal, né? E eles encontram esse material. Esse material, um impacto de cometa ou de um asteroide não causaria uma temperatura desse nível. Então não poderia causar construir esse tipo de material. Então eles calculam que naquela região, né, ocorreu várias explosões nucleares destruindo cidades muito antigas. Mas só que prestem atenção, isso não aconteceu há 3.000 anos antes de Cristo. Isso aconteceu há 10.000 anos antes de Cristo. Essas cidades não eram cidades da época de Abraão. Essas cidades eram Atlantes. Na mesma época, isso que é importante, na mesma época, lá no Paquistão, porque nós temos várias cidades no mundo que nós temos vestígios de explosões nucleares antigas. Ainda tem... Ô Ju, bota aquele texto para mim, por favor, minha querida. Né? Eu quero falar assim, né? Vai subindo para mim, né? Vai rolando o texto para mim. Não, rola o texto para mim. Não é isso que eu quero, né? Muito bem. Ó, deixa eu ver aqui. Peraí, né? Bom, não, vai subindo aí, que tem um pessoal que fala de movimentos placa tectônica, terremoto, vulcão. Ali é uma zona de atividade vulcânica, sim, né? Vai subindo, vai mais. Eu quero pegar, aí, já estou chegando lá. Peraí. Hã? Não, né? Por exemplo, sobre esse trecho, ele usa que é importante ressaltar que Joséfo viveu 37 depois de Cristo, cerca de 100 anos depois de Cristo, como dito em Sodoma, foi desintegrada em 1898 a.C., é o que eles falam aqui. É surpreendente constatar que se Joséfo realmente a viu, então o pilar de sal humano teria permanecido de pé por quase 2.000 anos, se fosse de sal, né? Porque o José fala que viu a estátua de sal da mulher lá. Isso é mentira, porque é aí que ele está falando aqui. Você sabe quem foi José? José foi um dos grandes historiadores judeus que viveu por volta de 30, 70 depois de Cristo, essa época aí, que ele foi escrevendo toda a história ali, né? Dessa época aí. Né?
Sobe um pouco, baixa um pouquinho, Ju. Não, ao contrário, ao contrário. Eu só quero ver, tem uma... A pergunta é, né, que eles estão assim, ó, será que Sodoma e Gomorra foram atacadas com armas nucleares, como foram Hiroshima e Nagasaki? Aí tem, ó, o pesquisador Lois Lewis, em seu livro Footprints of the Sands of Times, Pegadas na Areia do Tempo, né, sustenta tanto que Sodoma e Gomorra foram destruídas por bombas atômicas, que os pilares de sal e o alto teor de sal em torno do Mar Morto são a evidência de uma explosão nuclear. Ele também afirma que durante a reconstrução de Hiroshima, verificou-se que trechos do solo arenoso haviam sido atomicamente transformados em uma substância semelhante a um silício vítreo, né, permeada por um cristal salino. Né? Pequenos blocos daquelas substâncias foram cortados e vendidos aos turistas como lembranças da cidade. Para o autor, se uma explosão ainda maior tivesse pulverizado cada pedra de cada edifício da cidade e tivesse feito com que Hiroshima desaparecesse no ar, ainda assim haveria indícios de sua existência na história contada sobre o ocorrido, na periferia da área de devastação. Em alguns pontos haveria certamente uma diferença marcante no solo e uma mudança atômica digna de nota de algum objeto. Então é o seguinte, se você tem uma explosão atômica, ela muda os materiais ao redor. Ela muda muito a característica dos materiais, porque a explosão atômica é uma interferência nuclear. Ela muda a característica atômica dos materiais. Né? Vai baixando, Miju. Vai baixando. Né? Volta para a aula. Volta. Para o autor, a alteração do solo, onde supostamente se encontrava a mulher de Ló, e aquela do solo de Hiroshima, tem uma semelhança que não pode ser negada. Ambos foram submetidos a uma súbita conversão atômica, que só poderia ter sido causada pela ação imediata de fissão nuclear. É difícil escapar à convicção de que, tal como Hiroshima, Sodoma foi desintegrada e a mulher de Ló, no mesmo momento, atomicamente modificada. Baseada assim na veracidade de Joséfos, a única conclusão que se pode chegar é a de que Sodoma foi destruída por uma explosão nuclear. Eu estou falando, se a pessoa estivesse razoavelmente perto dessa explosão, o fluxo de radiação e de bombardeio nuclear modificaria a estrutura atômica da pessoa, criando, né, uma cristalização em alguns aspectos. Uma cristalização. Se você muda certos elementos para material cristalino, você está entendendo? Porque a fissão nuclear, ela quebra o núcleo da célula em duas partes. E ela vai dando a elementos menores. Você pode dar elemento, você pode ter elementos NaCl, sal, sódio, você pode transformar em alguma coisa, outra coisa, né? E aparentemente, para quem vê, a pessoa parece que fica cristalizada, né? Mas talvez não seja o mesmo sal. Ou, né, muito material que tinha ali perto foi atomicamente modificada por uma exposição a uma temperatura muito alta, onde você modifica até a estrutura do núcleo. Né? Aonde a gente faz isso? A bomba H é uma bomba que faz isso. Para eu detonar a bomba H, eu pego uma bomba de fissão nuclear e faço o hidrogênio se transformar em hélio, numa fusão nuclear. Então você vê, na explosão transforma elementos atômicos em outros elementos atômicos. E a fissão nuclear, teoricamente, a fissão nuclear, nós como físicos, é só a quantidade de urânio que estava ali, que ele é ficcionado. E só aquela quantidade viraria outros materiais, né, radioativos, né, até se estabilizar. E a quantidade seria pequena, né? Não seria para encher tudo aquilo que você viu de sal. Agora, a exposição a grandes temperaturas da explosão nuclear cria ao redor, no solo, uma mudança muito grande também na estrutura dos materiais. Tá? Agora, eu não sei, a discussão tem que ser outra aí. A gente tem que entender que os atlantes poderiam não estar usando uma arma nuclear parecida com a nossa. Um outro tipo de arma, que mexia com o núcleo da matéria de um jeito diferente também. Aí poderia gerar muito desses resíduos aí. Tá? Mas aí não é só virar para o fato de olhar. Né? Todo mundo, tanto de costa, de frente e de lado, ia dançar.
Você tinha que ficar escondido debaixo da rocha. Porque pode existir um tipo de arma moderna onde você lança e ela desintegra a estrutura atômica. Tá? Ainda a gente não descobriu ela. Certo? E aí você poderia, né, fazer uma outra reação nuclear do que desse tipo que a gente faz de bomba atômica que a gente conhece. Tem muitos filmes de ficção que os negros pegam essas armas, até o Star Trek faz isso, né? Dá um tiro com um tipo de arma, o cara, depois ele esfarela todo, vira como se fosse areia. É sério, já vi eles fazerem isso. Né? Porque que modificação molecular que a arma causa. Né? E isso mata qualquer forma de vida. Né? E o engraçado é que você pode programar essas armas só para destruir forma de vida. Não destrói prédio. Ela só afeta o organismo vivo. Né? Tipo bomba de nêutrons. A bomba de nêutrons moderna, ela é um feixe de nêutrons. Ela só mata seres vivos, não destrói um prédio quando você explode ela. Tá? É só um fluxo de radiação intenso de nêutrons que destruiria todo o nosso núcleo celular. Tá? E mataria o ser humano de um jeito diferente. Mas só que essa explosão primária, para acontecer, ela teria que ser feita com uma arma nuclear pequena. Uma arma nuclear pequena dispersaria um feixe de nêutrons. Mas então teria que ter uma pequena explosão numa certa altitude e o feixe de nêutrons destruir as formas de vida. Vamos responder perguntas de vocês. Vamos ver a dúvida. Que amanhã e depois nós vamos estudar as outras causas fundamentais do que poderia ter sido essa destruição de Sodoma e Gomorra. Bom, professor, nas montanhas, nas cercanias do Mar Morto, em cavernas, potes de barro contendo... Não, o lance é o seguinte, o que ele está querendo talvez falar é sobre os papiros do Mar Morto. O lance é o seguinte, não, os papiros do Mar Morto, né, eles foram muito bem datados, está escrito em hebraico, não é uma escrita atlante, tá? Nós, até hoje, nós não encontramos nenhuma construção antiga com textos e escritas atlantes. Ok? Ninguém descobriu isso até hoje. Então, em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, um pastor de cabras estava andando pelo deserto, pelas margens do Mar Morto, ali, e nas montanhas ao lado ali, ele encontrou umas cavernas ocultas. E ao entrar nessas cavernas, né, ele encontra muitos potes de barro, potes fechados em cima, tá? Isolado com couro, tal, amarrado. E quando ele abriu esses potes, tinha uns papiros escritos, com bastante escritas. E quando esses papiros, então, foi levado para os arqueólogos da época, nessa época ali era a Palestina. Não sei se vocês viram no mapa ali. Volta o mapa para mim, Juliana, faz o favor. Só clica ali. Né? Não sei se vocês sabem, mas essa região, toda a região branca que vocês estão vendo é o Estado de Israel. Vocês estão vendo que no mar, ali, tem uma pequena porção pontilhada, amarelinha, ali é a famosa faixa de Gaza, que é domínio palestino. E toda aquela parte mais laranja, da mesma cor amarelinha, do lado do Mar Morto ali, é a Cisjordânia, que é Palestina. Então, os papiros foram descobertos na Palestina por palestinos. Então, os cientistas palestinos levaram para a Universidade da Palestina, naquela época, tá ok? Muito bem. E naquela época, a Palestina se estendia até Jerusalém, mais para baixo ali, tá? Aí, com a Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, Israel ampliou, triplicou o território dele na região
e separou a Palestina. Você viu, ele separou a faixa de Gaza de cá com a Cisjordânia de lá. Entendeu? E tomou as colinas de Golã, do norte do Egito, tal, faz fronteira com 4 países ali, se você for ver Israel, né? Faz fronteira com o Líbano, com a Jordânia, com o Egito e com a Síria. Tá? Então, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Das cavernas do papiro do Mar Morto. Então, esses caras, eles pegaram esses papiros e levaram para a Universidade da Palestina. E quando eles ficaram estudando, durante 20 e poucos anos, estava na mão dos palestinos. Aí quando o exército israelense invadiu a região, invadiu inclusive aquela cidade e tomou, ele pegou todos os papiros dos Mar Morto, foi direto nesses negócios e levaram para a Universidade de Tel Aviv. Você está entendendo? E aí não devolveu mais para os palestinos. Aí os israelenses começaram a estudar esses papiros. Mas esses papiros, eles foram escritos na época de Jesus. Tá? Ali era um povo, né, chamado os essênios. Certo? Os essênios eram uma seita religiosa que vivia naquela região, tinha uma pequena vilarejo ali que eles dominavam. Eles tinham uma cultura própria, uma religião própria, né, diferente da judaica, tradição judaica, né? E eles é que compilaram todos esses textos. Inclusive tem uma história oculta de Jesus ali. Que Jesus viveu com os essênios. Tá? Segundo a história, Jesus conviveu com os essênios, aprendeu com os essênios naquela juventude dele, dos 13 aos 30. E esse material, esse manuscrito, não tem nada a ver com a Atlântida, porque ele foi todo escrito em hebraico. Tá? Em hebraico antigo. Tá? A mesma linguagem que foi escrito a Bíblia. O Antigo Testamento. Ok? E o que acontece é que nem todos esses papiros foram transcritos e liberados para o público. Até hoje. Aconteceu um negócio. Eu vou contar uma história do papiro morto. É muito interessante essa história. Um monte de cientistas, inclusive cientistas palestinos, outros cientistas no mundo, queriam estudar esses papiros. E Israel não dava para ninguém esses papiros. Só cientistas israelenses, ele soltava de vez em quando um texto aqui, outro texto ali, e não deixava ninguém botar a mão naquilo. Aí, aconteceu um fato, né? Tem uma biblioteca nos Estados Unidos que era do Onassis, a Fundação Onassis, Onassis judeu. O Onassis, a fundação dele praticamente financiou o Estado de Israel, quase, certo? Os caras bilionários americanos, certo? Financiaram até a construção do Estado de Israel, tudo, eles tinham muito poder lá. Então, com medo, veja bem, com medo dos papiros do Mar Morto cair em mãos hostis por uma guerra ali no Oriente Médio, certo? Porque o Estado de Israel sempre ficou ameaçado pelos vizinhos, pelo Irã, tal. O que ele fez? Ele fotografou todos os papiros do Mar Morto, todos, e levou para essa biblioteca nos Estados Unidos, secretamente. E construiu no porão dessa biblioteca um puta departamento climatizado, ar-condicionado, tudo guardado em gavetinha e tal, pá. Trancou sob 7 chaves isso aí. E uma porta de ferro de aço. Só que o tempo foi passando, morreu o Onassis, morreu o diretor de biblioteca, morreu todo mundo. Certo? E em 97, mas eu não sei se essa data aí, mas vem por aí, entra um novo diretor na biblioteca, ele vai lá, fuçar a biblioteca e vê essa porta de aço. Ele fala assim, cacete, que merda que é essa? E perguntava para todo mundo, ninguém sabia o que tem. Falava, vamos arrombar essa merda aí, ninguém tinha chave. Ele mandou arrombou a porta de aço, tu chega lá, puto espaço bem arrumadinho, tal. Quando ele abre aquelas gavetas, tem tudo aquele treco. Puta merda, ele fica louco, ele não sabe o que é aquilo. Então ele chama um amigo dele, especialista em escrita hebraica, e o cara falou assim para ele, depois que ele ficou estudando, o cara ficou maravilhoso. Ele falou assim, ele falou assim, desse jeito mesmo, puta que pariu. Né, com sotaque judeu, né? Esses são os papiros do Mar Morto. Você não tem noção, milhões de cientistas querem botar a mão nesse negócio. Sabe o que ele fez?
Você não vai ter noção do que ele fez, esse diretor. Ele mandou xerocar tudo. Fez apostilhas desse tamanho, assim, grossona, assim. Ele fez, assim, umas 500 apostilhas. Foi na internet da época. Todos os cientistas no mundo que estavam interessados em estudar os papiros do Mar Morto. E mandou anonimamente pelo correio para todo mundo. Massa, né? Esse material, quando Israel ficou sabendo, Israel falou que os americanos tinham traído Israel, porque tinha... E mandou para todo mundo que esse documento tinha que ser público, cara. Esse material, ele chegou à conclusão que não tem, como que vai ficar secreto um negócio desse? Que é um documento mundial de interesse planetário, de interesse das religiões, do cristianismo, todo mundo quer botar a mão nisso aí, saber a verdade do passado, não é verdade? E eu vou contar uma história muito engraçada para vocês. Tinha um árabe, um palestino, que recebeu esses documentos. Um muçulmano, E ele é estudioso, ele é um dos caras que recebeu. Ele estava em Nova York, na época de Natal. Ele está falando, está vendo todas essas luzes comemorando o nascimento de Jesus? Tudo isso é uma grande farsa. É uma grande mentira histórica. Que aqui, ó, está falando que tudo é diferente. E agora, em quem vocês vão acreditar? Então, a hora que esse documento vier à tona totalmente, porque ele tem partes que não, ele foi comido, sabe, apodreceu, não tem coisas que não dá para você reconstruir. Certo? São coisas muito antigas, conservadas né, numa condição, né? E aí, mas ele estava falando isso. E tem esse documentário que eu estou falando para você, tem do History, sobre os papiros do Mar Morto. Pode procurar esse documentário e vocês vão ver o que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu. Tá? Então, esse documento não fala da Atlântida. Não, nada a ver. Professor, afinal de contas, existiu ou não Sodoma e Gomorra? Foi uma lenda bíblica? Tá, olha, veja bem, são várias questões aí. Eu digo para vocês que Sodoma e Gomorra existiu, mas ela não tinha esses dois nomes. Não era um termo hebraico. Porque esse termo, Sodoma e Gomorra, tem a ver com certos termos bíblicos e na linguagem, tá? Se você pegar o Tibete, se você pegar a Índia, eles vão falar que cidades foram destruídas por armas sofisticadas. Tá ok? Abraão existiu? Existiu Moisés? Ou é uma lenda também? Eu acredito que a maior parte desses caras não existiram. Eles são lendas. Tá? São romanceados. E esses fatos, eles não aconteceram na época. São histórias e lendas misturadas de um fenômeno, de um fato que aconteceu 10.000 anos antes. E eu vou explicar para vocês por que não há quase que vestígios. Tá? Eu sei por que não existem vestígios, claros. Porque os vestígios foram apagados. Mas foram apagados por inteligências avançadas. Ok? Os Estados Unidos sabem sobre a existência dos intraterrenos e agora sabem que no passado existia bomba atômica? Sim, eles sabem. Opa, se sabe. O governo americano sabe, estudiosos, cientistas sabem, tá? Que os intraterrenos são reais. O que vai acontecer é a mesma coisa que vai acontecer com os ETs. Quando eles resolverem fazer um processo de intervenção, de interferência, as verdades virão à tona. Aí que está, a pergunta é boa. A guerra de Atlântida foi uma guerra mundial? Sim, uma guerra mundial causou o afundamento da Atlântida. Foi uma guerra mundial. Essa guerra, ela explodiu bombas sofisticadas nas Américas todas, no continente da Atlântida que afundou, o continente de Mu que afundou, certo? Ela explodiu, né, bombas no Paquistão, naquela região do Paquistão, né, e os continentes sofreram muitas mudanças. Muitas mudanças. Tá? Esse lago, Mar Morto não existia.
Mar Morto, cientistas acham que, mas o Mar Morto é coisa nova. O Mar Morto aconteceu porque houve levante de terra no afundamento da Atlântida, da catástrofe geológica Atlântida. O Jordão desagava no mar. Mas aí depois que houve o levante de terra, abaixou, mexeu as placas tectônicas da região, aí as configurações mudaram ali. Nem o deserto do Saara existia. O deserto do Saara é uma configuração moderna, depois do afundamento da Atlântida. Isso que é engraçado. Os geógrafos, os geólogos se acham tão inteligentes, eles não conseguem detectar que houve uma catástrofe há 10 mil anos agora. Eles acham que só milhões de anos atrás teve catástrofe. De jeito nenhum. Não dá para confiar nessa nossa ciência, cara. Eles erram pra cacete. Tá? Eu não confio em geologista, mas nem a pau, Juvenal. Né? Claro, porque os caras esconderam muita coisa também, sabe? Na hora que a Era da Luz entrou na Atlântida, eles reconstruíram muitas coisas, limparam o planeta de radiação, de vestígios, e na hora que o projeto Atlântida terminou, eles limparam de todo o vestígio de uma civilização avançada do passado. Mas não limparam tudo. Não limparam tudo, eles deixaram muitos vestígios. Né? Que nós vamos conversar sobre essas cidades avançadíssimas construídas no passado. Tá? E da grande guerra que aconteceu na Atlântida. Houve bombas nucleares, houve armas até mais sofisticadas do que a arma nuclear usada na Guerra da Atlântida. Tá? A Guerra da Atlântida desestabilizou o núcleo da Terra. E essa desestabilização do núcleo da Terra é que fez ter uma catástrofe geológica sem precedentes na face do planeta. Tá? Professor, poderia contar para a gente a verdade sobre os papiros? O lance é o seguinte, eu não tenho acesso direto a esses papiros, tá? Mas assista esse documentário que está lá. Eu acredito que apenas assim, 20 a 25% foi liberado desses papiros. O resto ainda não foi liberado. Primeiro, porque não foi traduzido, e segundo, há uma grande discussão entre os especialistas sobre quando vão liberar. Porque eles vão impactar muitas religiões, vão impactar os cristãos, né? Vão impactar judeus, vão impactar todo mundo. Né? É verdade que aquele celular da antiguidade encontrado que se parece com o Nokia é a tecnologia dos Atlantes? Poderia até ser, né? Mas eu acredito que logo nós vamos encontrar vestígios de tudo funcionando. De uma tecnologia avançada de 10 mil anos e tudo funcionando. Tem locais lá nas montanhas do Himalaia, tem montanhas lá no Himalaia que tem bases intra, tem tudo funcionando. Tudo. Eu vi aqui no Brasil nós temos uma base. Aqui na Serra do Roncador, naquele lado ali no Planalto Central, tem uma base intra ali. Né? Base brasileira, Tupiniquim. Tem? Opa! Os índios falavam demais, os índios entravam lá. Os índios brasileiros tinham contato com os caras lá. Entendeu? Tem. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. O passado nosso, quando alguns paranormais e alguns videntes entravam em contato com os espíritos, os espíritos contavam histórias para eles. Tá? Mas essas histórias, elas eram complicadas dos homens entender, porque eles não tinham parâmetro para entender uma tecnologia muito avançada. Adianta o espírito mostrar para você um avião de guerra, por exemplo, nossa, o cara que viveu 2 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Você está me entendendo que o cara que morava lá, ele não tinha parâmetros arquetípicos para entender uma tecnologia avançada. Hoje vocês andam com o celular na mão, a gente tem televisão de plasma, isso é comum para nós. Mas vai explicar para os caras de 2 mil anos atrás que você tem isso aqui na sua casa. Vai explicar que você fala de uma aparelho à distância a milhares de quilômetros.
Então você não consegue explicar, sabe? Fica uma coisa assim. E mesmo se ele vê, ele não tem palavras para escrever. Ele vai usar a palavra do vocabulário dele. Você está me entendendo? Ele não vai falar que é drone. Ele não sabe que é drone. A palavra atômica nunca existiu. Então eles vão falar que é uma bomba atômica. Então eles podiam falar uma coisa que os indianos falaram, né? Eles usavam uma arma que Brahma deu para Rama, chamado Brahmastra. Brahmastra, olha o nome da arma quando foi inventar. Né? Né? Deixa no meio. Né? Brahmastra, né? Uma Brahma. Você está entendendo? Então, é isso que a gente tem que entender. Quando você lê um texto antigo, você tem que reinterpretar o conteúdo das palavras. Porque as palavras não significam que realmente as coisas eram. Eles não têm palavras para descrever. Nós temos que entender o que eles estavam querendo falar com a coisa. Né? Por exemplo, uma coluna de fogo e enxofre. Né? Os caras estavam acostumados no passado. Por que enxofre? Enxofre tem um cheiro característico e uma fumaça. Que cor que a fumaça do enxofre é? É amarelada, um pouco amarelada. Então isso tem muito nos vulcões. Os vulcões em erupção, eles expeliam muito enxofre, né? E exprimiam muito aquelas ácido sulfídrico e tal. Por isso que é muito perigoso. A fumaça do vulcão você não pode respirar. Respirou, você está morto. Você tem que correr, cara. O negócio tem que fugir daquele trem lá. Né? E tem um cheiro característico. O enxofre fede pra caramba, né? Sabe quando você solta a bombinha de São João, tem aquele cheiro característico? Ele é um enxofre. Aquele cheiro de enxofre. Né? Então, dá esse cheiro característico aí. Então, por isso que quando eles viam uma explosão muito grande, eles assemelhavam-se ao vulcão. Porque eles conheciam de vulcão, de fogo, né? Uma coluna de fumaça e fogo, sabe? Mas só que eles sabiam que era vulcão. Eles sabiam. Então, se ele tivesse visto uma cidade destruída por um vulcão, ele falava, foi um terremoto, um vulcão destruiu a cidade. Né? Pompeia foi destruído antes de Cristo. Todo mundo sabia que foi um vulcão, Vesúvio. Você está entendendo? Então, quando é uma coisa diferente, que eles não entendem como que aquilo foi destruído, porque ali, né, você está entendendo? Houve muitas movimentações. Houve, o Rio Jordão, por exemplo, todo que vem, ele vem serpenteando uma fenda geológica. Uma fenda de placa tectônica, que ali são... Por isso que tem muito terremoto naquela zona. No Irã tem muito terremoto, né? No Iraque tem toda aquela região, uma região sísmica. Até Israel tem terremoto. Né? Com a viagem para a Lua, irão encontrar alguma coisa? É provável. Pode ser que encontre alguma coisa. Se já não encontraram e não avisaram ninguém, né? Mas os mistérios estão aqui na Terra mesmo, não sai para a Lua, não. E não duvido muito se não encontrar coisa em Marte, tá? Tá? Porque os Atlantes tinham capacidade de fazer viagem para Marte. Né? Os caras encontraram coisas esquisitas em Marte. A NASA fotografou umas coisas que está com a pulga atrás da orelha até hoje. Que ela não falou que é mentira. Eles não sabem o que é. Você tem que encontrar um obelisco de 300 metros de altura. Ninguém sabe o que é aquela merda lá. 300 metros de altura não é montanha, ninguém para. Pô, que construção que fica com 300 metros de altura em pé? Não fica. Tem umas fotografias que tem que descobrir que eles estão empucados, eles querem mandar sonda para ir lá embaixo, agora para verificar se trem se funciona, porque eles tiraram foto de longe. Vocês têm que entender que Marte é tão grande quanto a Terra, é só um pouco menor. Sabe? Você pega um robozinho que anda com 10 km por hora, quando você vai cobrir o planeta todo, caralho? Você não vai cobrir. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Sabe? Você sorte em São Paulo, o robô, ele vai andar 100, 200 metros em volta dele, só 3, 4 quilômetros. E o resto daqui? Como é que ele vai explorar? Está entendendo? Então, você precisa de colocar os lugares... Primeiro fazer uma pesquisa e encontrar coisas interessantes. Para isso, você jogar uma sonda lá. Né? Ok? Então... da mesma forma que nós temos mistérios citados na Bíblia, de explosões nucleares, destruição de cidades, nós temos a mesma coisa nos Vedas. A mesma coisa nos Vedas, falando de destruição de cidades, de explosões, de guerras, e lá é até mais específico que fala dos Vimanas. Fala de lutas aéreas, guerras aéreas, de naves aéreas soltando raios, e raios que destruíam cidades inteiras. Tá?
Então, por isso, nós temos que reinterpretar todas as literaturas antigas. Tanto judaico-cristã, quanto os Vedas, quanto escritas, né, de vários povos, né? Quem tem uma documentação muito interessante disso é os maias. Os maias falam da destruição de cidades com afundamento de continente. Olha que interessante. Você imagine os maias. Eu falei para vocês, que na linha do tempo, né? Na linha do tempo aqui, ó, presta atenção. O ano zero, eu falei que tinha 170 milhões de habitantes na Terra. Isso é a nossa geografia fala. Certo? Quando você vem a 3.000 anos antes de Cristo, né, a coisa aqui sobe para uns 80 milhões de habitantes só. Você está me entendendo? No mundo todo. E quando você vai se afastando, quando você chega a 8.000 anos, só 4 milhões de habitantes só na Terra. Aí vem os maias e escreve um relato preciso. Ele dá dia, mês e ano que aconteceu esse fato. Ok? Ele dá dia, mês e ano e localiza. Os maias estão aqui, ó, logo depois de Cristo. Eles pegam uma data que é exatamente 10.000 anos atrás, tá? E dá dia, mês e ano, que você pode identificar no calendário dele. Tzolk'in e tudo. Ele fala que o continente de Mu, que existia ali no Pacífico, a tantos quilômetros do Chile, tá? Num único dia, nesse dia, esse continente afundou, depois de uma semana inteira de tremores e terremotos, e matou 64 milhões de habitantes. Como podia destruir 64 milhões de habitantes aqui, se aqui só tinha 4 milhões? Segundo a nossa... Então, o passado tem tantos mistérios que a nossa ciência nem sabe, nem... Né? O cara escreve um relato preciso. Ó, tem um continente aqui, se chamava, né, Mu, e esse continente foi destruído em um dia e levou com ele, no fundo do mar, 64 milhões de habitantes. Vocês têm noção do que seja isso? É praticamente uma Europa inteira. Né? Para esse período de tempo, né? Ele vai dar lá em 11 Muluk, no mês de Isaac, em 13 de Shuen. Ó, até hoje eu guardei, parece que eu morei lá. Pode procurar o calendário maia. Eu sei até o calendário maia do dia. Em 11 Muluk, no mês de Isaac, em 13 de Shuen. É que aconteceu o afundamento do continente de Mu. Então, o segredo de tudo está aqui nessa data. 10.000 antes de Cristo. E tudo, depois disso aqui, tem um intervalo de 2.000 anos. Que aqui está o segredo de toda a antiguidade nossa. Todos os mistérios que revelam uma civilização muito antiga no passado, tá? Que tem, por exemplo, a Mamadol, que você tem a explosão nuclear, que destruiu a cidade de Mamadol, você tem Pumapunco, aqui na Bolívia, aquelas pedras gigantes, aqueles corte H, aqueles blocos H, que ninguém explica como os negros fizeram aquela merda e para que servia. Eles não sabem para que servia aqueles blocos. Eles tentaram fazer um monte de bloco igual, tentaram encaixar para ver para que servia aqueles blocos. Os caras até hoje, uma precisão incrível, datado de mais de 10.000 anos atrás, e a cidade inteira foi destruída por uma explosão. Tá? Tem até o formato que os blocos foram caindo assim, mostrando o epicentro da explosão, tá? Que derrubou todos os blocos e aqueles...
Eles foram projetados para aguentar a explosão nuclear. E terremotos, certo? Mas mesmo assim, né? A época deles acabou, né? Existe uma arma, eu só vou falar uma coisa para vocês. Existe uma arma que os ETs mostraram para mim, tá? A arma faz isso, presta atenção. Tá? Vamos supor que tem uma cidade como São Paulo, eu quero eliminar ela do mapa. Tá? Então a nave passa, é uma nave grande, e ela lança um tipo de um raio, e ela vai tremendo, assim, uma tremedura, né? Tudo vai desintegrando e virando areia. Areia. Vai desintegrando e virando areia, virando poeira, areia no chão. Se deixar 1 mês, 2 meses ali, ninguém sabe que existiu absolutamente nada ali. Que tudo foi transmolecularmente mudado. Por isso tem a ver essa estátua de sal que vocês estão vendo aqui. Tem armas que, quando lançadas, elas mudavam totalmente a estrutura molecular da matéria. Podia virar tudo areia. E areia, para sal, é a mesma coisa. Você está entendendo? Se você vê uma montanha de pedra de sal suja, ela é para vocês uma montanha de areia. Entendeu? Uma areia dura, enrijecida. Né? Então, é isso aí, pessoal. Amanhã a gente continua, tem mais mistérios para nós revelarmos para vocês. Namastê.